Depois do maravilhoso O Homem de Areia de Lasker Plé, sim, do casal Lasker Plé, aquele casal de escritores suecos que escrevem romances ali de romances policiais e suspense, thriller, eu li Stalker. Gente, que livro bom. E eu acho que superou O Homem de Areia, que eu já gostei bastante e pra mim foi ali tá entre os melhores do ano. Ainda não sei se vai de certa forma mudar isso, né? Talvez mude, porque eu considero esse aqui um dos melhores livros do ano, gostei demais. E aí então eu li Stalker, me surpreendeu muito mesmo. E no vídeo de hoje vamos conversar sobre Stalker, de Lasker Plé, desse casal sueco que, gente, eu tô adorando cada vez mais. Vamos lá! Eu acho que vocês já viram, né, eu falando, até falei no vídeo passado, eu até vou deixar linkado aqui nos cards, sobre o Homem de Areia, né, que eu fiz esse vídeo e eu gostei bastante desse livro. E eu até comentei lá que eu tinha um pouco de preconceito sobre dois autores escrever um único livro. Porque eu vejo ali como duas cabeças, né? Claro, de fato são duas cabeças. São duas mentes pensantes, então eu acho que sempre ficava algo divergente na história. Mas a história é tão redondinha, é tão bacana. E aí eu quebrei muito esse preconceito de ter dois autores escrevendo uma mesma história. E assim, me surpreendi bastante com o Lasker Plé, que não sei se vocês sabem, mas é um casal suecos que, gente, eu acho isso muito parecido com o Stieg Larsson, né, que escreveu a trilogia Milênio. Eu tô falando um pouco assim porque eu tô com meu dente nascendo. Nessa idade com o dente nascendo. Enfim. E aí, eu gosto muito, né? Gosto muito daquela trilogia do Stieg Larsson, eu sou apaixonado. E eu acho que o Lasker Plé, eles têm uma pegada bem similar. E eu gosto muito também desse tipo de thriller, desse tipo de história policial escandinava. Eu sempre acho que é um mistério bem interessante. Aqui nessa história, que é a série, né, Joona Linna. A Joona Linna é um policial, né, um investigador, e aí ele vem já crescendo, né, em diversos livros. Eu digo crescendo assim de forma bem bacana, porque muitos questionam: Christian, mas eu posso ler Stalker sem ter lido os outros livros anteriores? Eu disse que claro que pode. É o seguinte, aqui é uma série chamada Joona Linna, porque Joona, ele é um personagem principal, que é o investigador que está inserido em todos esses livros. Mas cada livro ele tem sua história, cada livro ele tem um início e ele tem um fechamento. Então, eu acho que não precisa, assim, você pode pegar qualquer um, na minha visão. Mas quem quer, gosta mais de detalhes, vai sentir isso, sobretudo quem está lendo, acompanhando, né? O primeiro era o Homem de Areia, que o primeiro nem é o Homem de Areia, o primeiro é o Hipnotista. Aí depois vem um outro que eu não tô lembrando o nome, que saiu pela Intrínseca, os dois primeiros. Mas aí a Alfaguara começou a publicar os livros desses autores, então começou através do Homem de Areia. E eu, de fato, comecei através do Homem de Areia. Mas aqui a gente já vê um crescimento desse personagem muito interessante. Sobretudo porque em Stalker, aliás, no finalzinho já do Homem de Areia, o Joona Linna ele desaparece. Então a gente fica meio apreensivo. Cadê esse homem? Para onde ele foi? E aqui em Stalker, que aparecem esses casos, né? Aparecem uns casos de um homem misterioso em que ele grava, né, a cena do crime. E assim, ele grava ali através da janela, ele meio que observa as pessoas. Ele escolhe umas vítimas ali, eu tenho um padrão ali que eu não vou falar, porque vocês vão descobrir ao ler o livro. Então, tem um padrãozinho que ele escolhe aquelas vítimas, tem uma ligação entre essas vítimas, tem alguma coisa ali bem estranha. Então, ele grava através da janela, como se tivesse alguma pessoa observando, e depois comete o crime. Nesse crime, que é um crime bem estranho, ele tem uns padrões que deixa a pessoa, depois de morta, né, de uma forma, às vezes sentada, às vezes com a mão em algum lugar, na orelha, enfim. E esse padrão da disposição da vítima
na cena do crime, ela é crucial para identificar o criminoso, né? Além do mais, de tudo isso, ele mexe muito com a cena do crime, então fica muito mais difícil encontrar ter uma elucidação mais acurada, mais interessante ali para os investigadores. Uma coisa que me chama muita atenção, que aí eu já parto da continuação, como eu disse a vocês podem ler esses livros aqui a qualquer momento, pode partir através de Stalker, sem ser começar pelo Homem de Areia, porque são cada histórias, tem início, meio e fim. Porém, a história do Jonah Lima, ela tem uma evolução ao longo dos livros. E aí, como eu disse a vocês, o Jonah estava desaparecido e ele, no primeiro livro, em Um Homem de Areia, ele já tinha feito uma reviravolta ali para que escondesse a mulher dele, né, a esposa e a filha. Porque tinha um criminoso que o Jonah pegou, que esse criminoso ele queria pegar várias pessoas que são ali ao redor do Jonah, enfim. E ele estava com medo que a família dele fosse capturada. Então ele faz um negócio lá, que eu não vou contar os detalhes, você tem que ler O Homem de Areia, que aí ele dá fim à família dele. Mas não dá fim assim não, né? A família dele não morre. E aí o Jonah desaparece ali no finalzinho do Homem de Areia. E aqui a gente começa esse livro procurando vários capítulos que a gente lê, procurando cadê o Jonah, né? Cadê o Jonah? Porque a gente procura muito por esse investigador, porque ele já encanta nós desde as primeiras páginas. E eu lendo, já passando ali das 50 páginas, cadê esse homem? E eu já sabia, né, que assim, a série dele é o Stalker e tal, que ele vai encontrar esses assassinos, esse cara, enfim. Mas cadê o Jonah? Aí o Jonah vai ser... depois ele aparece, ele vai contar toda... Aí tem vários capítulos ali contando toda a história de como ele desapareceu e o motivo do desaparecimento dele. Uma amiga dele, policial, encontra ele. E aí ele retorna, claro, para a cidade. E é interessante porque, gente, a gente que já leu outros livros que tem o Jonah Lima, sabe muito bem como é a figura do Jonah, como ele se comporta, como é a visão dele, porque ele tem uma visão muito macro, mas ao mesmo tempo o Jonah tem uma visão muito focada em alguns pontos muito interessantes. Aqui nesse livro eu fiquei um pouco perdido num ponto só, um único ponto, que eu não sei se de fato é ele, mas no livro aqui tem um protagonismo muito grande de um médico, que ele é um hipnotista, e eu acredito que eu não fui pesquisar, não quis saber nada sobre, porque eu pretendo ler o livro talvez no futuro, quando a Alfaguara relançar isso, que eu creio que a Alfaguara deve relançar esses livros, que antes era da Intrínseca, eu acho, né, não sei se eu tô certo. Mas aí tem esse médico hipnotista que é amigo do Jonah, já ajudou o Jonah já ajudou ele. E aí ele aparece aqui, tem um protagonismo muito forte. E eu creio que esse hipnotista que tá nesse livro, você aí que já leu o Hipnotista, que é o primeiro livro da série, eu acho que ele seja o hipnotista lá do primeiro livro, que saiu lá pela Intrínseca, mas enfim. Então foi só nesse ponto. Mas assim, não é uma coisa que eu me perdi e tal, eu só queria saber um pouco mais do hipnotista. Mas aqui a história dele também é bem redondinha. Então tem essa investigação, são várias camadas essa investigação que eu adorei, gostei bastante dessa investigação, que essa investigação ela vai tomando uma proporção bem grande, sobretudo porque ela envolve também outros protagonistas ali da história, de pessoas que já foram presas, e inclusive estão presas, que essas pessoas também têm uma ligação com o Jonah, no momento em que o Jonah, de certa forma, ele foi responsável pela prisão dessas pessoas. Então a gente fica ali meio que sem entender, meio que confuso, o que está acontecendo. E aí, assim, essa questão toda do mistério, em que o Lascapler coloca aqui, né, esse casal coloca aqui,
é brilhante, porque isso também se torna um mote da história e um gás para você terminar o livro. Você quer ler e saber quem é esse Stalker, o que esse Stalker tem, qual é a relação dele com essas vítimas, qual a relação dele com o Jonah, qual a relação dele com essas pessoas, né? Ou essa pessoa que foi presa, que o Jonah foi responsável pela prisão dessa pessoa. Então a gente fica confuso ali no início, depois as coisas vão se juntando. E esse casal aqui, o Lars Kepler, eles colocam ali diversas peças e a gente vai montando esse quebra-cabeça ao longo do texto e é maravilhoso. Para mim, superou muito mesmo o Homem de Areia. O Stalker é aquele livro hipnotizante que você não consegue parar de ler porque você quer saber quem é esse cara misterioso, o motivo dele fazer esse tipo de crime, porque há um padrão, como eu falei anteriormente. Além de tudo isso, por que ele grava, por que ele faz isso, por que ele quer se mostrar, e quem é esse homem misterioso e qual a relação dele com essas vítimas, por que ele só pega essas mulheres. Então, qual é o padrão que tem ali, que a gente tenta entender juntamente com o Jonah? Sim, porque o Jonah não sabe também como o motivo daquele padrão e nós, leitores, também não estamos entendendo nada. Então, nós, juntamente com o investigador e outros protagonistas ali, investigadores na história, vamos juntando essas peças até encontrar quem é o grande vilão da história. É maravilhoso do início ao fim, é muito frenético, os capítulos são muito curtos, não tem como parar de ler. Além do mais, toda aquela atmosfera, aquele cenário e aquela paisagem, né, da Suécia, maravilhoso, frio, a gente sente isso. Às vezes tem um momento aqui que é muito sensorial, essa questão do frio, dos momentos aqui bem acalorados. É maravilhoso. Eu me senti, de fato, lendo um livro, mas parece que eu estava assistindo um filme. Muito bom, muito bom. E, como eu disse a vocês, para mim superou o Homem de Areia, que já é muito bom, mas esse aqui tá no nível, gente. Tá em um nível muito superior ao Homem de Areia. É uma coisa assim hipnotizante. Você não consegue largar esse livro porque a construção dos personagens, a construção da cena do crime, as coisas que são ditas aqui são tão reais que a gente sente isso. E isso é uma das coisas que eu mais estou apaixonado por essa série, né, do Jonah Lima. E aí não fica por aqui, tá? Vocês vão ver mais histórias do Jonah Lima neste canal. Por quê? Eu li já este ano O Homem de Areia, e aí eu me propus ler todos os livros que já foram lançados dessa série até então. O Homem de Areia, já li Stalker, e o próximo livro é O Caçador, né? Que é esse livro aqui. E depois vem Lázaro, para concluir esses 4 livros. E aí eu quero ler isso aqui em novembro e Lázaro em dezembro. Em novembro lança um outro livro dele que se chama O Homem do Espelho, O Homem do Espelho. E aí eu vou deixar para ler em janeiro. Tô louco para pegar nisso. Então, gente, sério, faça o favor, tá? Vão ler Lars Kepler, porque isso é muito bom. E eu digo a vocês não vão se arrepender. Eu tô apaixonado, que isso aqui se tornou um dos meus queridinhos ali de livro de policial, né? Livro policial. E vocês sabem que eu tô nessa vibe, tá? Então, eu espero que ou a Intrínseca relance, ou a Alfaguara lance esses 2 livros que estão faltando, né? Que são os 2 primeiros, que é o Hipnotista e o outro que é o Predador. Eu acho que é isso, que é uma capinha amarela. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Eu tentei falar de uma forma para não dar tanto spoiler do Homem de Areia quanto do Stalker, tá? É isso. Um cheiro para vocês e até a próxima. Tchau.